Amados irmãos e irmãs, hoje somos convidados a refletir sobre um tema muitas vezes é negligenciado na vida espiritual, o cuidado do corpo, em meio às responsabilidades diárias, as lutas da fé e as demandas do ministério. É fácil pensar que o corpo é algo secundário, quase irrelevante. No entanto, quando olhamos para a vida e o ministério de Jesus, percebemos que o cuidado com o corpo faz parte do plano de Deus para uma vida plena e equilibrada. Jesus veio ao mundo em carne e osso. Ele não apareceu como um espírito distante da realidade humana, mas assumiu um corpo humano com necessidades reais. Ele sentiu fome, sede, cansaço e dor. Ao fazer isso, ele dignificou o corpo humano e mostrou que a vida espiritual não está separada da vida física. Pelo contrário, corpo, alma e espírito caminham juntos. Nos evangelhos, vemos Jesus cuidando do seu corpo de maneira equilibrada. Ele caminhava longas distâncias, o que demonstra uma vida ativa. Ele se retirava para descansar quando estava cansado. Em várias passagens, Jesus se afasta das multidões para estar a sós, orar e recuperar forças. Isso nos ensina que o descanso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Até o Filho de Deus reconheceu os limites do corpo humano. Jesus também valorizava a alimentação. Ele participava de refeições, compartilhava a mesa com discípulos e até com aqueles que eram desprezados pela sociedade. O milagre da multiplicação dos pães mostra que ele se preocupava não apenas com a alma das pessoas, mas também com sua fome física. Antes de ensinar grandes verdades espirituais, Jesus muitas vezes supria necessidades básicas. Isso revela que cuidar do corpo é um ato de amor. Além disso, Jesus curava os enfermos. Ele restaurava corpos quebrados, devolvia forças aos fracos e esperança aos doentes. Ao fazer isso, ele demonstrava que a saúde é um valor importante no reino de Deus. A cura não era apenas um sinal do poder divino, mas uma expressão da compaixão de Deus pelo sofrimento humano. Jesus não ignorava a dor física, ele enfrentava com misericórdia. O apóstolo Paulo reforça esse princípio ao nos lembrar que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que o corpo não nos pertence apenas a nós mesmos, mas a Deus. Se o Espírito habita em nós, somos chamados a tratar esse templo com respeito, cuidado e responsabilidade. Negligenciar o corpo é, de certa forma, negligenciar o que Deus nos confiou. Cuidar do corpo não é vaidade nem egoísmo, mordomia. É reconhecer que nossa saúde influencia diretamente nossa capacidade de servir, amar e cumprir o propósito de Deus. Um corpo exausto, mal cuidado e constantemente adoecido limita nossa disposição para orar, trabalhar, servir e até mesmo ouvir a voz de Deus com clareza. O exemplo de Jesus nos chama ao equilíbrio. Ele não vivia em extremos. Não negligenciava o corpo, mas também não era dominado por ele. Ele nos ensina a dizer sim ao descanso quando necessário, sim à alimentação saudável, sim. Ao cuidado com a mente, sim. Há hábitos que promovem vida. Ao mesmo tempo, ele nos ensina a dizer não aos excessos que nos escravizam. Em um mundo marcado pelo estresse, pela ansiedade e por estilos de vida desordenados, o cuidado do corpo se torna um ato espiritual. Dormir bem, alimentar-se com sabedoria, exercitar-se dentro das possibilidades e cuidar da saúde emocional são práticas que glorificam a Deus. Não se trata de perfeição, mas de intenção e constância. Quando seguimos o exemplo de Jesus, entendemos que o cuidado do corpo é parte da obediência. É uma forma prática de amar a Deus com todas as nossas forças. É também uma forma de amar o próximo, pois quando estamos saudáveis, temos mais energia, paciência e disposição para servir. Possamos aprender com o Mestre a viver uma fé integral, que não separa o espiritual do físico. Possamos olhar para nosso corpo não como um peso, mas como um presente, um instrumento dado por Deus para cumprir um chamado eterno. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, cuidar bem desse templo, seguindo o exemplo perfeito de Jesus, para que, com saúde e equilíbrio, possamos viver plenamente para a glória de Deus. Amém? Quando afirmamos que Jesus valorizou o corpo humano, estamos tocando em uma
verdade profunda que transforma a maneira como entendemos a fé cristã. Desde o início, a encarnação já revela o quanto o corpo importa para Deus. Jesus não veio ao mundo apenas para transmitir ensinamentos espirituais abstratos. Ele veio em carne e osso, assumindo plenamente a condição humana. Isso, por si só, já é uma declaração poderosa. O corpo não é um erro, não é um obstáculo para a espiritualidade, nem algo a ser desprezado, mas parte essencial do plano divino. Ao nascer como um bebê, Jesus passou por todas as etapas da vida humana. Ele cresceu, aprendeu, trabalhou, sentiu fome, sede, cansaço e dor. Cada uma dessas experiências confirma que Deus não vê o corpo como algo inferior ou indigno. Pelo contrário, ao habitar em um corpo humano, Jesus elevou o valor do corpo e mostrou que a vida espiritual não acontece fora da realidade física, mas dentro dela. A espiritualidade cristã não é uma fuga do corpo, e sim uma vivência plena que integra corpo, alma e espírito. Muitas vezes, ao longo da história, surgiram ideias que colocavam o corpo como inimigo da fé, como algo precisava ser castigado, ignorado ou reprimido para que a pessoa fosse considerada mais espiritual. No entanto, quando observamos a vida de Jesus, vemos que ele nunca tratou o corpo dessa forma. Ele não ensinou o desprezo pelo corpo, mas sim o domínio equilibrado, o cuidado e o respeito. O corpo, para Jesus, era o meio pelo qual o amor de Deus se manifestava no mundo. Jesus tocava as pessoas, impunha as mãos sobre os enfermos, deixava-se tocar pelos marginalizados, sentava-se à mesa para comer com diferentes tipos de pessoas. Tudo isso envolve o corpo. O toque, o caminhar, o sentar, o comer, o descansar, são ações físicas que Jesus realizou com naturalidade, significado. Ao fazer isso, ele mostrava que o corpo é um instrumento de relacionamento, de cura e de expressão do amor de Deus. Além disso, o ministério de Jesus exigia muito fisicamente. Ele caminhava longas distâncias sob o sol, enfrentava multidões, passava noites em oração e dias intensos de ensino. Mesmo assim, ele não ignorava as necessidades do seu corpo. Há momentos em que Jesus se afasta para descansar, dorme em meio à tempestade e convida os discípulos a se retirarem para um lugar tranquilo. Esses detalhes revelam que reconhecer os limites do corpo não é falta de fé, mas sabedoria. Jesus também enfrentou dor física real. Ele sentiu o peso do cansaço, as marcas da violência e o sofrimento da crucificação. A cruz não foi apenas um evento espiritual, mas também um acontecimento profundamente físico. O corpo de Jesus foi ferido, sangrou e morreu. Isso reforça ainda mais a importância do corpo na obra da salvação. Deus não ignorou a dimensão física do sofrimento humano, ele a assumiu completamente. Ao ressuscitar, Jesus não abandonou o corpo. A ressurreição não foi apenas espiritual, mas corporal. O Cristo ressuscitado comeu com os discípulos, mostrou suas marcas e caminhou entre eles. Isso nos ensina que o corpo tem valor eterno. A esperança cristã não é a libertação definitiva do corpo, mas a sua redenção. Esse fato muda completamente a forma como devemos enxergar nossa própria saúde e bem-estar. Quando compreendemos que Jesus valorizou o corpo humano, passamos a entender que cuidar do corpo não é algo secundário ou mundano. É uma resposta de gratidão ao que Deus fez ao nos criar e ao nos redimir. O corpo é o espaço onde vivemos nossa fé diariamente. É com o corpo que servimos, trabalhamos, ajudamos, abraçamos, oramos e adoramos. Negligenciar o corpo é limitar a forma como podemos viver plenamente o propósito de Deus. O exemplo de Jesus também nos ensina a rejeitar tanto a idolatria do corpo quanto o desprezo por ele. Ele não colocava o corpo no centro como um objeto de adoração, mas também não o tratava como algo sem valor. Esse equilíbrio é essencial. Valorizar o corpo não significa viver obcecado pela aparência ou pelo desempenho físico, mas reconhecer que a saúde é um recurso dado por Deus para cumprir uma missão maior. Em um mundo que frequentemente explora o corpo, seja pelo excesso de trabalho, pelo descuido com a saúde ou pela pressão estética, o exemplo de Jesus nos chama a uma postura diferente. Ele nos convida a olhar para o corpo com respeito, gratidão e responsabilidade. Isso inclui ouvir os sinais do cansaço, buscar descanso, cuidar da alimentação
e zelar pela integridade física e emocional. Jesus valorizou o corpo humano porque ele via o ser humano de forma integral. Para ele, não existia separação entre o espiritual e o físico. A fé se expressava em ações concretas e essas ações passavam pelo corpo. Quando seguimos o exemplo de Jesus, aprendemos que cuidar do corpo é uma forma prática de honrar a Deus e de viver uma fé encarnada, real e transformadora. Assim, ao refletirmos sobre a vida de Jesus, somos desafiados a mudar nossa mentalidade. O corpo não é um peso a ser carregado até a vida eterna, mas um presente a ser cuidado enquanto cumprimos nosso chamado aqui na terra. Valorizar o corpo, como Jesus valorizou, é reconhecer que Deus se importa com cada aspecto da nossa existência e deseja que vivamos de maneira plena, saudável e equilibrada para a sua glória. Quando observamos a vida de Jesus, percebemos claramente que ele viveu em um ritmo guiado pelo equilíbrio e não pela pressão constante. Embora tivesse uma missão urgente e eterna, Jesus nunca permitiu que a pressa anulasse o cuidado com o corpo. Ele compreendia que servir bem exigia energia, clareza mental e renovação física. Por isso, o descanso ocupava um lugar legítimo em sua rotina, não como luxo, mas como necessidade. Essa postura desafia diretamente a mentalidade humana que associa espiritualidade com esgotamento e produtividade sem limites. Jesus era seguido por multidões que constantemente exigiam sua atenção. Pessoas doentes, aflitas, famintas por palavras de esperança o cercavam dia e noite. Ainda assim, ele sabia a hora de se retirar. Há vários momentos nos evangelhos em que Jesus se afasta para lugares solitários, longe do barulho, para orar e descansar. Esses momentos não eram interrupções do ministério, mas parte essencial dele. O descanso permitia que Jesus se reconectasse com o Pai e restaurasse suas forças para continuar cumprindo sua missão. Um exemplo marcante dessa atitude ocorre quando Jesus convida os discípulos a se afastarem para descansar um pouco. Ele reconhece que eles estavam cansados, sobrecarregados pelo trabalho constante e pela exposição contínua às multidões. Ao dizer isso, Jesus demonstra sensibilidade às limitações humanas. Ele não exige dos discípulos algo que ele mesmo não pratica. O descanso, nesse contexto, é um ato de cuidado e de amor, tanto consigo mesmo quanto com aqueles que caminham conosco. Essa prática de Jesus nos ensina que o descanso não é sinal de preguiça, mas de discernimento. Ignorar os limites do corpo pode levar ao esgotamento físico, emocional e espiritual. Muitas vezes, pessoas bem intencionadas acabam adoecendo porque acreditam que parar é falhar ou que descansar é falta de fé. No entanto, o exemplo de Jesus revela o contrário. Respeitar os limites do corpo é uma expressão de sabedoria e obediência. Além do descanso, Jesus manteve uma vida ativa. Ele caminhava por cidades e aldeias, atravessava regiões inteiras a pé, subia montes e enfrentava longas jornadas. Esse estilo de vida naturalmente envolvia movimento e esforço físico. Sem falar explicitamente sobre exercícios, a vida de Jesus mostra a importância de manter o corpo ativo. O movimento fazia parte do cotidiano e contribuía para a resistência física necessária ao ministério. Jesus também dormia. Um episódio simbólico mostra ele dormindo tranquilamente em um barco durante uma tempestade. Esse detalhe revela algo profundo. Mesmo em meio ao caos, Jesus confiava no Pai a ponto de descansar. O sono, muitas vezes negligenciado, parece aqui como parte de uma vida saudável e equilibrada. Dormir não é perda de tempo, mas um meio de renovação dado por Deus ao ser humano. O equilíbrio vivido por Jesus nos confronta com o estilo de vida moderno marcado por excesso de atividades, falta de descanso e constante estímulo mental. Muitas pessoas vivem cansadas, ansiosas e emocionalmente sobrecarregadas, acreditando que isso é normal. No entanto, o exemplo de Jesus nos chama a desacelerar e a reorganizar prioridades. Ele nos ensina que cuidar do corpo é parte do chamado cristão. Outro aspecto importante desse equilíbrio é a capacidade de Jesus de dizer não. Ele não atendia a todas as expectativas humanas, nem se deixava dominar pela pressão das multidões. Havia momentos em que as pessoas o procuravam, mas ele escolhia se retirar para orar. Isso nos ensina que estabelecer limites saudáveis
é essencial para preservar a saúde, nem toda demanda precisa ser atendida imediatamente e nem toda oportunidade deve ser abraçada. O equilíbrio entre serviço e descanso também revela confiança em Deus. Quando descansamos, reconhecemos que o mundo não depende exclusivamente de nós. Jesus confiava plenamente no Pai e sabia que sua missão não seria comprometida por momentos de pausa. Ao contrário, esses momentos fortaleciam sua comunhão com Deus e renovavam sua disposição interior. Além disso, o descanso de Jesus não era apenas físico, mas também espiritual e emocional. Ele buscava silêncio, solitude e oração. Esses momentos permitiam que ele realinhasse seu coração com a vontade do Pai. Isso nos mostra que o cuidado do corpo está profundamente ligado ao cuidado da mente e do espírito. Uma vida agitada, sem espaço para silêncio e reflexão, acaba afetando a saúde como um todo. Seguir o exemplo de Jesus nesse aspecto exige coragem. Em uma cultura que valoriza o excesso de trabalho e a constante ocupação, escolher descansar pode parecer irresponsável. No entanto, Jesus nos convida a viver de forma contracultural, priorizando o que realmente importa. O descanso não nos afasta de Deus. Muitas vezes, Ele nos aproxima. Quando aprendemos a equilibrar serviço e descanso, passamos a servir com mais alegria, clareza e amor. Um corpo descansado responde melhor às demandas da vida e uma mente tranquila ouve melhor a voz de Deus. O equilíbrio vivido por Jesus nos mostra que cuidar do corpo é investir na longevidade do nosso chamado. Assim, ao contemplarmos a vida de Jesus, somos desafiados a revisar nossa rotina, nossos hábitos e nossas prioridades. O exemplo do Mestre nos convida a abraçar um estilo de vida saudável, onde o serviço a Deus caminha lado a lado com o cuidado do corpo. Viver assim não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É reconhecer que Deus nos criou com limites e que respeitá-los é uma forma de honrá-lo. Quando observamos o ministério de Jesus com atenção, percebemos que ele nunca tratou as necessidades físicas como algo irrelevante ou inferior às necessidades espirituais. Pelo contrário, Jesus demonstrava uma sensibilidade profunda às limitações humanas, especialmente quando se tratava da fome, do cansaço e da fragilidade do corpo. Esse cuidado revela um aspecto essencial do seu caráter, o amor que se manifesta de forma prática para Jesus. Atender às necessidades físicas era parte do ministério, não um desvio dele. A alimentação ocupa um lugar significativo nos evangelhos. Jesus frequentemente ensinava enquanto as pessoas estavam reunidas em torno de uma refeição ou de um ambiente cotidiano. Ele comia com seus discípulos, sentava-se à mesa com pessoas marginalizadas, utilizava imagens ligadas ao alimento para transmitir verdades espirituais. Isso mostra que o ato de comer não era apenas uma função biológica, mas também um momento de comunhão, partilha e cuidado mútuo. Um dos exemplos mais marcantes desse cuidado é a multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta, Jesus não diz apenas palavras de consolo espiritual. Manda as pessoas embora para resolverem sozinhas sua necessidade. Ele se preocupa com a fome real que elas sentem. Antes mesmo de ensinar mais, ele pergunta o que há disponível para alimentar o povo. Esse gesto revela que Deus se importa com o corpo e que a fome não é algo a ser ignorado em nome da espiritualidade. Nesse episódio, Jesus ensina que suprir necessidades físicas é um ato de compaixão. Ele reconhece que um corpo faminto não consegue ouvir, aprender ou responder adequadamente. Alimentar as pessoas era uma forma de prepará-las para receber a palavra e experimentar o amor de Deus de maneira concreta. Isso nos lembra que cuidar do corpo é também uma forma de preparar o coração. Jesus também se preocupava com seus discípulos. Após a ressurreição, ele prepara uma refeição para eles. Esse detalhe, muitas vezes passado despercebido, é profundamente significativo. Mesmo depois de vencer a morte, Jesus escolhe servir comida. Ele reconhece que aqueles homens estavam cansados, confusos e emocionalmente abalados. Ao oferecer alimento, ele comunica cuidado, restauração e presença. O alimento, nesse contexto, torna-se um gesto de amor
e reconexão. Além do que Jesus comia, é importante observar como ele se relacionava com a alimentação. Ele não vivia em extremos, não era dominado pelo prazer excessivo, mas também não vivia em privação constante. Seu estilo de vida revela equilíbrio. Ele jejuava em momentos específicos, guiado por propósito espiritual, mas também participava de celebrações e refeições. Isso nos ensina que a alimentação saudável não se resume apenas ao que comemos, mas também à postura que temos diante da comida. Jesus enfrentou críticas por comer com publicanos e pecadores. Essas críticas revelam uma mentalidade religiosa que separava o santo do cotidiano. Ao sentar-se à mesa com pessoas rejeitadas, Jesus rompe essa divisão. Ele mostra que o cuidado com o corpo e a comunhão à mesa também fazem parte da missão de Deus. A mesa se torna um lugar de inclusão, cura emocional e transformação. O cuidado com a alimentação também nos aponta para a importância da moderação. Jesus não incentivava excessos que escravizam o corpo ou prejudicam a saúde. Seu exemplo nos convida a refletir sobre nossos hábitos alimentares e sobre como nossas escolhas afetam nosso bem-estar. Embora os evangelhos não apresentem regras nutricionais específicas, o princípio do equilíbrio está sempre presente. Cuidar do corpo por meio da alimentação é reconhecer que o que consumimos influencia nossa disposição, nossa clareza mental e nossa capacidade de servir. Um corpo nutrido adequadamente responde melhor às demandas da vida e do ministério. Jesus entendia isso de forma prática. Ele não separava o espiritual do físico, mas via o ser humano de maneira integral. Além disso, a preocupação de Jesus com as necessidades físicas das pessoas nos desafia a olhar para além de nós mesmos. O cuidado com o corpo não é apenas uma responsabilidade individual, mas também comunitária. Jesus ensinou seus discípulos a compartilharem o pouco que tinham, confiando que Deus multiplicaria. Isso nos chama a praticar a generosidade e a solidariedade, especialmente com aqueles que carecem do básico para viver. Em um mundo marcado por desigualdade, fome e excesso ao mesmo tempo, o exemplo de Jesus nos chama a uma postura consciente. Cuidar do corpo envolve escolhas responsáveis, gratidão pelo alimento e sensibilidade às necessidades do próximo. Comer não deve ser apenas um ato automático, mas um momento de reconhecimento da provisão de Deus. A alimentação, à luz do exemplo de Jesus, torna-se um ato espiritual. Ao nos alimentarmos com equilíbrio e gratidão, honramos o corpo que Deus nos deu. Ao compartilhar o alimento com outros, refletimos o amor de Cristo. Ao evitar excessos e negligência, demonstramos mordomia e respeito pelo templo do Espírito. Assim, o cuidado com as necessidades físicas e com a alimentação não é algo superficial ou secundário. É parte do chamado cristão, de viver uma fé encarnada, prática e compassiva. Jesus nos ensinou que um corpo cuidado cria espaço para um coração sensível e uma vida mais disponível para Deus. Seguir seu exemplo nesse aspecto é escolher viver de maneira consciente, equilibrada e cheia de amor. Quando olhamos para o ministério de Jesus, percebemos que a cura ocupava um lugar central em sua missão. Ele não apenas anunciava o reino de Deus com palavras, mas também o demonstrava por meio de atos concretos de restauração física. Cada milagre de cura revela algo profundo sobre o coração de Deus, um Deus que se importa com o sofrimento humano e deseja restaurar o corpo tanto quanto a alma. A saúde, à luz da vida de Jesus, não é um detalhe secundário, mas uma expressão visível da compaixão divina. Jesus se aproximava dos doentes com sensibilidade e respeito. Ele tocava leprosos, acolhia cegos, falava com paralíticos e dava atenção àqueles que a sociedade havia esquecido. Em uma época em que muitas doenças eram vistas como punição divina ou motivo de exclusão social, Jesus rompe com esse pensamento. Ao curar, ele não apenas restaurava o corpo, mas também devolvia dignidade, pertencimento e esperança. A cura, portanto, era integral. Cada encontro de Jesus com os enfermos revela que Deus não é indiferente à dor física. Jesus nunca minimizou o sofrimento das pessoas, nem disse que a dor era irrelevante diante da fé. Pelo contrário, ele parava, ouvia, se compadecia e agia. Isso nos ensina que a saúde é valiosa e que buscar restauração não é falta de espiritualidade, mas um reflexo da fé em um Deus que cuida. A compaixão de Jesus ia além do milagre imediato. Em muitos casos,
Ele perguntava à pessoa o que ela desejava, mesmo quando a necessidade parecia óbvia. Esse detalhe revela que Jesus respeitava a individualidade e a história de cada um. Ele não tratava as pessoas como números, ou problemas a serem resolvidos, mas como seres humanos completos. A cura, assim, começava no relacionamento e no cuidado emocional. O fato de Jesus curar em dias considerados inadequados pelas normas religiosas mostra que, para ele, o bem-estar humano vinha antes de regras rígidas. Ao curar no sábado, Jesus ensinava que a saúde e a vida são prioridades no reino de Deus. Ele confrontava uma religiosidade que ignorava o sofrimento em nome da tradição. Isso nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes diante da dor alheia. Além das curas físicas, Jesus também libertava pessoas de opressões que afetavam profundamente o corpo e a mente. Muitas enfermidades estavam ligadas a sofrimento emocional, rejeição social e traumas profundos. Ao libertar e curar, Jesus demonstrava que o cuidado com o corpo envolve também a restauração interior. Corpo e mente estão interligados e Jesus tratava o ser humano de forma completa. A atenção de Jesus aos enfermos nos ensina que a saúde não deve ser negligenciada. Buscar tratamento, cuidado e prevenção não é sinal de pouca fé. Pelo contrário, é reconhecer que Deus age também por meio de recursos, pessoas e processos. Jesus honrava a vida e o corpo, e isso nos encoraja a fazer o mesmo. Ao curar, Jesus também apontava para uma realidade maior. As curas eram sinais do reino de Deus em ação, antecipações de um tempo em que não haverá mais dor, doença ou morte. Essa esperança futura não anula a importância do cuidado presente, pelo contrário, ela nos motiva a buscar saúde e bem-estar aqui e agora, como expressão daquilo que Deus deseja plenamente para a humanidade. O exemplo de Jesus nos chama a desenvolver sensibilidade para com os que sofrem. Cuidar do corpo não se limita ao autocuidado, mas inclui o cuidado com o próximo. Visitar os doentes, oferecer apoio, orar, ajudar no tratamento e demonstrar empatia são formas práticas de viver a fé. Jesus nos ensinou que amar a Deus passa necessariamente por amar as pessoas em sua realidade concreta. A compaixão demonstrada por Jesus também nos convida a olhar para a nossa própria saúde com responsabilidade. Muitas vezes, ignoramos sinais do corpo, orientamos cuidados necessários e normalizamos o sofrimento. O ministério de Jesus nos lembra que o corpo merece atenção. Ele não é descartável nem irrelevante, mas parte do propósito de Deus para a nossa vida. Além disso, Jesus nunca explorou a fragilidade das pessoas para benefício próprio. Ele não usava a dor alheia para autopromoção ou reconhecimento. Sua motivação era sempre o amor. Isso nos ensina que o cuidado com a saúde deve ser guiado pela compaixão, não pelo egoísmo ou pela aparência. O cuidado de Jesus com os enfermos também aponta para a importância da esperança. Muitas pessoas se aproximavam dele sem perspectivas, sem força e sem recursos. Ao curá-las, Jesus restaurava não apenas o corpo, mas também a fé e a alegria de viver. A saúde, nesse sentido, está profundamente ligada à esperança. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos chamados a cultivar uma visão saudável da vida. Isso inclui valorizar o corpo, buscar equilíbrio, cuidar das feridas físicas e emocionais e agir com compaixão. A saúde deixa de ser apenas uma questão pessoal e se torna uma expressão do amor de Deus em ação. Sim, a vida e o ministério de Jesus nos mostram que a cura e o cuidado com o corpo fazem parte do coração de Deus. Ele se importa com a dor humana e nos convida a participar desse cuidado. Ao vivermos dessa maneira, refletimos o caráter de Cristo e testemunhamos um reino que promove vida, restauração e esperança. Quando refletimos sobre a afirmação de que o corpo é templo do Espírito Santo, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda da responsabilidade que Deus nos confiou. Essa verdade não é apenas uma ideia teológica, mas um chamado prático para a forma como vivemos diariamente. Se o Espírito de Deus habita em nós, então o corpo deixa de ser algo comum e passa a ser um espaço sagrado. Essa percepção transforma a nossa relação com a saúde, com os hábitos e com as escolhas que fazemos ao longo da vida. O conceito de templo carrega a ideia de cuidado, reverência e propósito.
No Antigo Testamento, o templo era tratado com extremo zelo, pois representava a presença de Deus entre o povo. Da mesma forma, ao dizer que o corpo é templo do Espírito, a Escritura nos ensina que nossa vida física merece atenção e respeito. Negligenciar o corpo é, de certa forma, negligenciar o lugar onde Deus decidiu habitar. Jesus viveu plenamente essa verdade mesmo antes de ela ser explicitada pelos apóstolos. Sua vida demonstrava uma profunda consciência da missão que carregava e do corpo como instrumento dessa missão. Ele sabia que cada palavra ensinada, cada pessoa tocada e cada passo dado dependiam do cuidado com o corpo. Assim, seu exemplo nos mostra que a espiritualidade verdadeira se expressa também em escolhas responsáveis. Reconhecer o corpo como templo não significa viver em culpa constante ou em busca de perfeição física. Trata-se de uma mudança de mentalidade. Em vez de usar o corpo de forma descuidada ou abusiva, somos chamados a tratá-lo com gratidão. Essa gratidão se manifesta em atitudes simples, como buscar descanso, alimentar-se com consciência e evitar hábitos que causam danos prolongados. O cuidado com o corpo também envolve discernimento. Nem tudo o que é permitido é benéfico. Muitas práticas podem trazer prazer momentâneo, mas gerar consequências negativas a longo prazo. Jesus nos ensinou a viver com autocontrole, não como repressão, mas como liberdade. O domínio próprio é um fruto espiritual que se reflete diretamente no cuidado com o corpo. Além disso, compreender o corpo como templo nos ajuda a valorizar a saúde emocional e mental. O Espírito Santo não habita apenas em músculos e ossos, mas em uma pessoa inteira. Ansiedade, estresse constante e pensamentos destrutivos afetam profundamente o corpo. Jesus frequentemente chamava seus discípulos à paz, à confiança e ao descanso interior. Cuidar da mente é também cuidar do templo de Deus. Essa visão nos protege de dois extremos perigosos. O primeiro é a idolatria do corpo, quando a aparência, o desempenho físico ou a estética se tornam o centro da vida. O segundo é o desprezo pelo corpo, quando ele é tratado como algo sem valor, ignorado ou maltratado. O ensinamento bíblico nos conduz ao equilíbrio. O corpo importa, mas não é um fim em si mesmo. Quando entendemos que o corpo pertence a Deus, passamos a fazer escolhas mais conscientes. Isso afeta a forma como trabalhamos, como descansamos e como lidamos com nossos limites. Muitas vezes o excesso de atividades e a falta de cuidado com a saúde revelam uma dificuldade em confiar que Deus está no controle. Jesus nos ensinou que confiar no Pai também significa respeitar os limites que Ele mesmo estabeleceu. O cuidado com o corpo, nessa perspectiva, se torna um ato de adoração. Não se limita ao que fazemos dentro de um espaço religioso, mas se expressa na rotina diária. Cada decisão que promove vida, equilíbrio e bem-estar pode ser uma forma silenciosa, porém poderosa, de glorificar a Deus. O corpo saudável se torna um instrumento mais disponível para servir. Além disso, essa compreensão amplia nossa responsabilidade com o testemunho cristão. A forma como cuidamos de nós mesmos influencia a maneira como as pessoas percebem nossa fé. Uma vida marcada por equilíbrio, responsabilidade e respeito pelo corpo reflete um Deus que se importa com a totalidade do ser humano. Não se trata de aparência externa, mas de coerência entre fé e prática. Jesus nunca ensinou uma espiritualidade desconectada da realidade. Ele falava de fé, mas também de cuidado, atenção e responsabilidade. Ao tratar o corpo como templo, somos convidados a alinhar nossa vida com os valores do reino de Deus. Isso inclui reconhecer quando precisamos de ajuda, buscar orientação, tratamento e apoio quando necessário. Essa visão também nos chama a compaixão consigo mesmos. Muitas pessoas carregam culpa por limitações físicas, doenças ou fragilidades. Jesus nunca condenou alguém por estar doente ou fraco. Pelo contrário, ele acolhia, curava e fortalecia. Cuidar do corpo como templo inclui tratar-se com misericórdia e paciência, reconhecendo que o processo de saúde é contínuo. Ao internalizarmos essa verdade, passamos a viver com mais consciência e propósito. O corpo deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e passa a ser um espaço de encontro com Deus. Cada gesto de cuidado se torna uma resposta ao amor divino que nos habita. Sim,
Compreender o corpo como templo do Espírito Santo transforma a nossa maneira de viver, não por imposição, mas por amor, não por medo, mas por gratidão. Seguindo o exemplo de Jesus, aprendemos que cuidar do corpo é parte da nossa vocação cristã e uma expressão concreta de uma fé viva, madura e responsável. Quando falamos de mordomia cristã da saúde, estamos falando de responsabilidade, consciência e propósito. A mordomia, no sentido bíblico, é o entendimento de que tudo o que temos nos foi confiado por Deus. Nossa vida, nosso tempo, nossos dons e também nosso corpo não nos pertencem de forma absoluta. Eles são dádivas colocadas em nossas mãos para serem cuidadas com sabedoria. À luz do exemplo de Jesus, cuidar da saúde não é um luxo nem uma preocupação secundária, mas parte do compromisso de viver de forma fiel diante de Deus. Jesus viveu com plena consciência de sua missão. Ele sabia que tinha um tempo determinado, um propósito claro e pessoas a quem servir. Por isso, cada decisão que tomava estava alinhada com esse chamado. Seu cuidado com o corpo não era motivado pelo medo da morte, mas pelo desejo de cumprir plenamente aquilo que o Pai lhe confiara. Esse princípio nos ensina que a saúde é um recurso que nos capacita a servir melhor por mais tempo e com mais qualidade. Quando negligenciamos a saúde, muitas vezes acabamos limitando nossa capacidade de amar e servir. O cansaço excessivo, as doenças recorrentes e o desgaste emocional reduzem nossa disposição, nossa paciência e nossa sensibilidade espiritual. Jesus compreendia isso e, por essa razão, vivia de maneira equilibrada. Ele se movia intensamente quando necessário, mas também sabia parar. Esse equilíbrio é uma lição essencial para a mordomia da saúde. A mordomia cristã nos chama a tomar decisões conscientes. E isso inclui avaliar hábitos, rotinas e escolhas diárias. Não se trata de viver de forma rígida ou obsessiva, mas desenvolver discernimento. Jesus nos ensinou a viver com propósito, e isso se reflete também no cuidado com o corpo. Escolher hábitos que promovem vida é uma forma prática de honrar a Deus. Essa responsabilidade também envolve reconhecer sinais de alerta. Muitas pessoas ignoram o cansaço, a dor e o estresse como se fossem normais. No entanto, o corpo fala e ouvir esses sinais é parte da mordomia. Jesus nunca ignorou a fragilidade humana. Ele acolhia os cansados e convidava os sobrecarregados a encontrarem descanso. Seguir seu exemplo significa aprender a respeitar os próprios limites. A mordomia da saúde também nos convida a planejar. Jesus vivia com intenção. Ele sabia onde precisava estar, o que precisava fazer e quando precisava se retirar. Aplicado à saúde, isso significa organizar a vida de forma que haja espaço para descanso, alimentação adequada, movimento e cuidado emocional. Uma vida sem planejamento tende ao excesso e ao desgaste. Além disso, a mordomia da saúde é profundamente ligada à constância. Pequenas escolhas feitas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo. Jesus valorizava a fidelidade no pouco. Cuidar do corpo não depende de grandes mudanças imediatas, mas de práticas consistentes. Dormir melhor, alimentar-se com mais atenção, reduzir excessos e buscar equilíbrio são atitudes simples que refletem sabedoria. Cuidado com a saúde também impacta diretamente nossa vida espiritual. Um corpo exausto muitas vezes tem dificuldade de manter a concentração, a alegria e a disposição para a oração. Jesus sabia que a comunhão com o Pai era essencial e por isso cuidava das condições que tornavam essa comunhão possível. A mordomia da saúde, nesse sentido, fortalece a vida espiritual. Outro aspecto importante é que a mordomia cristã da saúde não é egoísta. Quando cuidamos de nós mesmos, também cuidamos daqueles que dependem de nós. Família, comunidade e ministério são afetados pela forma como tratamos nosso corpo. Jesus sempre pensava no impacto de suas ações sobre os outros. Seguir seu exemplo significa reconhecer que nossa saúde influencia nossa capacidade de estar presente e disponível para o próximo. Essa compreensão também nos ajuda a lidar com a passagem do tempo. A mordomia da saúde não busca negar o envelhecimento, mas viver cada fase com sabedoria. Jesus valorizava cada momento
e vivia plenamente o tempo que lhe foi dado. Cuidar da saúde é uma forma de honrar o tempo presente, sem ansiedade excessiva pelo futuro. Além disso, a mordomia da saúde nos chama à humildade. Reconhecer que precisamos de descanso, ajuda e cuidado não é fraqueza. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, aceitou limitações humanas. Ele caminhou, sentou-se, descansou e pediu apoio aos discípulos. Isso nos ensina que cuidar do corpo inclui aceitar que não somos autossuficientes. A mordomia cristã também envolve gratidão. Cuidar do corpo não deve ser um fardo, mas uma resposta agradecida ao dom da vida. Cada dia vivido com saúde é uma oportunidade de servir e glorificar a Deus. Jesus vivia com profunda gratidão ao Pai, e essa atitude permeava sua relação com a vida. Por fim, a mordomia da saúde nos direciona para uma fé prática. Não se trata apenas de crenças, mas de atitudes concretas. O exemplo de Jesus nos mostra que viver para Deus envolve escolhas diárias que promovem vida, equilíbrio e bem-estar. Quando cuidamos do corpo, estamos investindo na continuidade do nosso chamado. Assim, a mordomia cristã da saúde é um convite à responsabilidade amorosa, reconhecer que o corpo é um presente confiado por Deus e que cuidar dele é parte da obediência. Seguindo o exemplo de Jesus, aprendemos que uma vida saudável não é um fim em si mesma, mas um meio para amar mais, servir melhor e viver de forma plena para a glória de Deus. Ao reunirmos tudo o que foi refletido até aqui, somos conduzidos a uma visão integrada da vida cristã, na qual fé e cuidado com o corpo caminham juntos. O exemplo de Jesus nos chama a abandonar a falsa divisão entre o espiritual e o físico e abraçar uma espiritualidade encarnada, vivida no cotidiano, nas escolhas simples e constantes. Cuidar do corpo, à luz do Evangelho, não é uma moda passageira nem uma preocupação superficial, mas uma resposta consciente ao amor de Deus que nos criou, nos sustenta e nos chama a viver com propósito. Jesus viveu plenamente presente em cada momento. Ele não corria atrás do tempo, nem se deixava dominar pela ansiedade do amanhã. Sua forma de viver revela uma profunda confiança no Pai e uma atenção cuidadosa à realidade ao redor. Essa presença se manifesta também no cuidado com o corpo. Ele percebia quando era hora de falar e quando era hora de silenciar, quando era tempo de agir e quando era tempo de repousar. Essa sensibilidade é um convite para que aprendamos a escutar não apenas a voz de Deus, mas também os sinais do nosso próprio corpo. Uma fé madura reconhece que o corpo participa ativamente da vida espiritual. É no corpo que sentimos alegria, dor, cansaço e renovação. É por meio dele que servimos, trabalhamos, acolhemos e adoramos. Ignorar essa dimensão é viver uma fé incompleta. Jesus nos mostrou que Deus se importa com a totalidade do ser humano e deseja que vivamos de forma inteira, sem fragmentações. O cuidado do corpo também nos ensina disciplina e perseverança. Assim como a vida espiritual requer constância, o cuidado com a saúde também se constrói ao longo do tempo. Jesus falava frequentemente sobre fidelidade no pouco, sobre sementes plantadas, processos que exigem paciência. Aplicado à saúde, isso nos lembra que pequenas decisões diárias, muitas vezes invisíveis, moldam nossa qualidade de vida e nossa disposição para cumprir o chamado de Deus. Além disso, o cuidado do corpo nos ajuda a cultivar humildade, reconhecer limites, aceitar fragilidades e buscar ajuda. Quando necessário, são atitudes que refletem maturidade espiritual. Jesus nunca negou a realidade humana. Ele chorou, sentiu angústia, pediu companhia e descanso. Ao fazer isso, ele nos libertou da obrigação de parecer fortes o tempo todo. Cuidar do corpo inclui aceitar que não somos invencíveis e que precisamos uns dos outros. Essa perspectiva também nos conduz à gratidão. Quando passamos a enxergar o corpo como um presente e não como um problema, nossa relação com a vida muda. Cada respiração, cada movimento, cada dia vivido se torna motivo de agradecimento. Jesus vivia com o coração grato, reconhecendo a provisão do Pai em todas as coisas. A gratidão nos ajuda a cuidar melhor daquilo que recebemos. O cuidado do corpo, inspirado no exemplo de Jesus, também tem um impacto comunitário. Uma igreja saudável é formada por pessoas que buscam equilíbrio, não apenas espiritual, mas também físico e emocional. Quando cuidamos de nós mesmos, criamos um ambiente
mais acolhedor, mais paciente e mais sensível às necessidades do outro. Jesus formou uma comunidade onde o cuidado era mútuo, onde as cargas eram compartilhadas e onde ninguém caminhava sozinho. Vivemos em um tempo marcado por excessos. Excesso de informação, de trabalho, de estímulos e de cobranças. Nesse contexto, seguir o exemplo de Jesus é um ato de resistência. Escolher viver de forma consciente, desacelerar quando necessário e priorizar o que realmente importa. O cuidado do corpo se torna, então, uma prática espiritual que nos ajuda a permanecer centrados em Deus em meio ao caos. Essa escolha exige intencionalidade, não acontece por acaso. Jesus vivia com propósito claro e decisões alinhadas com esse propósito. Da mesma forma, cuidar do corpo requer escolhas conscientes, muitas vezes contrárias à cultura dominante. Escolher descansar, alimentar-se com equilíbrio, cuidar da saúde emocional, respeitar limites, é uma forma de dizer sim à vida que Deus deseja para nós. O cuidado do corpo também nos prepara para a perseverança. A caminhada cristã não é uma corrida curta, mas uma jornada longa. Jesus viveu intensamente, mas também viveu de forma sustentável. Ele nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer. A saúde nos ajuda a manter constância na fé, no serviço e no amor ao longo do tempo. Ao olharmos para Jesus, percebemos que tudo em sua vida apontava para a vida plena. Ele veio para que tivéssemos vida em abundância. E essa abundância não se limita ao espiritual abstrato. Ela se manifesta em uma vida equilibrada, consciente e alinhada com os valores do reino de Deus. O cuidado do corpo é parte dessa abundância. Por fim, seguir o exemplo de Jesus no cuidado do corpo é uma expressão de amor. Amor a Deus que nos criou e nos habita, amor a nós mesmos como criaturas valiosas aos olhos do Pai, amor ao próximo, que se beneficia quando estamos mais presentes, disponíveis e saudáveis. Esse amor se traduz em escolhas simples, mas cheias de significado. Assim, somos convidados a viver uma fé que se expressa no cotidiano, nas rotinas, nas decisões e nos hábitos. Uma fé que honra a Deus com palavras e atitudes, com o coração e com o corpo. Ao cuidarmos do corpo, não estamos desviando da espiritualidade, mas aprofundando-a. Estamos seguindo o exemplo de Jesus e caminhando em direção a uma vida mais plena, equilibrada e cheia de propósito, para a glória de Deus. Quando chegamos a essa reflexão final, somos convidados a olhar para a nossa própria vida com honestidade e esperança. Tudo o que aprendemos com o exemplo de Jesus aponta para uma verdade simples, porém profunda. Deus se importa com a nossa vida por completo. Ele não nos chama para uma espiritualidade fragmentada, onde o corpo é ignorado e apenas a alma recebe atenção. Pelo contrário, o chamado de Deus é para uma vida integrada em que corpo, mente e espírito caminham juntos, sustentados pelo amor e pela graça. Jesus não ensinou apenas com palavras, mas com a maneira como viveu. Cada gesto, cada escolha e cada pausa revelavam um modo de viver alinhado com o Pai. Ao cuidar do corpo, ele não estava fugindo da missão, mas se preparando para cumpri-la com fidelidade até o fim. Isso nos ensina que cuidar de nós mesmos não é egoísmo, mas responsabilidade. É reconhecer que temos um papel a cumprir e que precisamos estar inteiros para vivê-lo plenamente. Ao longo da caminhada cristã, muitas pessoas carregam culpa quando pensam em si mesmas, como se o autocuidado fosse algo incompatível com a fé. No entanto, o exemplo de Jesus desfaz essa ideia. Ele acolhia os cansados, valorizava o descanso e atendia às necessidades físicas das pessoas. Isso nos mostra que o cuidado com o corpo pode ser um ato de obediência e não de culpa. Deus não se agrada do sacrifício que destrói, mas daquele que gera vida. O cuidado do corpo também nos convida à escuta interior. Vivemos em um ritmo acelerado, onde muitas vezes ignoramos sinais claros de exaustão, dor e sobrecarga. Jesus vivia atento, presente e sensível. Ele percebia o momento de agir e o momento de parar. Seguir seu exemplo é aprender a ouvir o corpo como parte da criação de Deus, reconhecendo seus limites e necessidades sem medo ou vergonha. Essa escuta nos leva à sabedoria. Quando cuidamos do corpo, passamos a fazer escolhas mais conscientes. Escolhas que refletem não apenas desejos momentâneos,
mas valores profundos. Jesus nos ensinou a viver guiados pelo propósito, não pelo impulso. O cuidado com a saúde, nesse sentido, se torna uma expressão prática de maturidade espiritual. Além disso, cuidar do corpo nos ajuda a viver com mais alegria e gratidão. Um corpo cuidado responde melhor às exigências da vida, permite que desfrutemos com mais plenitude dos dons de Deus. Jesus celebrava a vida, participava de momentos simples e valorizava a comunhão. A saúde nos ajuda a estar presentes nesses momentos, a celebrar, a servir e a amar com mais interesse. O cuidado do corpo também fortalece nossa esperança ao vermos Jesus curando, restaurando e ressuscitando. Entendemos que o corpo tem valor eterno. Nossa fé aponta para a redenção completa, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Essa esperança futura nos motiva a cuidar do presente, não por medo, mas por amor à vida que Deus nos deu agora. Essa visão transforma o cotidiano. Atos simples como descansar, alimentar-se com equilíbrio, buscar ajuda quando necessário e respeitar limites deixam de ser apenas decisões práticas e se tornam atos espirituais. Cada escolha que promove vida é uma forma silenciosa de louvor. Jesus nos ensinou que o reino de Deus se manifesta nas pequenas coisas, na fidelidade diária e no cuidado constante. O cuidado do corpo também nos chama à responsabilidade comunitária. Não caminhamos sozinhos. Assim como Jesus viveu em relacionamento, somos chamados a apoiar e ser apoiados. Cuidar do corpo inclui incentivar outros a viverem com equilíbrio e oferecer ajuda aos que estão sobrecarregados e criar ambientes onde a saúde seja valorizada. A comunidade cristã se fortalece quando seus membros aprendem a cuidar uns dos outros. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos libertos de extremos. Não precisamos idolatrar o corpo nem desprezá-lo. Somos convidados ao equilíbrio, à gratidão e à responsabilidade. O corpo se torna um aliado na caminhada da fé, não um inimigo a ser combatido. Ele é o espaço onde vivemos nossa história com Deus. Essa compreensão também nos prepara para enfrentar desafios com mais resiliência. A vida cristã inclui lutas, perdas e momentos de dor. Um corpo cuidado e uma mente equilibrada nos ajudam a atravessar esses momentos com mais firmeza e esperança. Jesus enfrentou o sofrimento, mas nunca perdeu o foco nem a confiança no Pai. Seu exemplo nos encoraja a permanecer. Por fim, o cuidado do corpo nos lembra que nossa vida tem valor. Deus nos criou com intenção, nos chamou pelo nome e nos confiou um tempo e um propósito. Cuidar do corpo é honrar esse chamado, é dizer, com atitudes, que a vida é preciosa e que desejamos vivê-la de maneira plena e fiel. Que essa reflexão não fique apenas no campo das ideias, mas se transforme em prática diária. Possamos, inspirados pelo exemplo de Jesus, cultivar hábitos que promovam saúde, equilíbrio e vida. Cuidemos do corpo com amor, responsabilidade e gratidão, sabendo que, ao fazê-lo, estamos também cuidando do lugar onde Deus habita. Assim, seguimos adiante com o coração disposto e uma vida integrada, honrando a Deus com tudo o que somos. Corpo, alma e espírito, unidos em um só propósito, viver para a glória de Deus, refletindo o exemplo de Jesus em cada detalhe da nossa jornada.